Olá amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, programa que aqui com você a cada edição debate alguns dos principais assuntos de Guarujá, também do Distrito Vicente Carvalho, sempre da forma mais propositiva possível, como vocês estão acostumados. Como sabem também que a gente sempre recebe um convidado ou convidados, pessoas que se destacam aí nessa área de atuação e que nos ajudam a desenvolver o tema ou os temas aqui propostos. Hoje nós vamos falar de um assunto que interessa a 10 de cada 10 moradores de uma cidade como Guarujá, não foge à regra. Vamos falar com o Márcio Souza e com o Jonatas Nunes, eles que representam aqui hoje a Confederação Municipal, Confederação das Associações de Moradores de Bairro de Guarujá. É um órgão é um colegiado que reúne todas as associações de moradores de todos os bairros da cidade, tanto de Guarujá quanto do Distrito Vicente Carvalho. Eu primeiro agradecer aqui ao Márcio, do meu lado esquerdo aqui, do lado Mortadela aqui, Márcio Souza aqui. É sempre bom estar à esquerda, né? É um prazer estar aqui novamente, Valdir, para a gente estar falando aí da nossa atuação junto à Confederação das Associações de Bairro. E aqui, correndo o risco de ser agredido, meu lado coxinha aqui, o Jonatas Nunes aqui. Só aqui na mesa que eu tô coxinha, porque eu normalmente estou... Obrigado pela presença. Obrigado, vamos participar. Bom, queria que vocês primeiro explicassem para o telespectador o que vem a ser a CEMAG, que é a Confederação das Associações de Moradores de Guarujá. Em 2009, nós juntamos várias associações de moradores e fundamos a CEMAG, Confederação Municipal das Associações de Moradores. Uma confederação que respeita a autonomia de cada associação de bairro, né, mas que é uma entidade que se propõe a representar todos os moradores da cidade. Então nós fizemos uma assembleia de fundação, elaboramos um estatuto para o funcionamento da CEMAG. Esse estatuto diz que a cada 2 anos a gente tem que estar fazendo um congresso, e aí nesse congresso, né, com os delegados que são representantes de cada bairro e de cada associação, elege a nova diretoria e aprova um plano de trabalho, as propostas, a política que a CEMAG vai tratar durante o período de 2 anos. E aí a cada 2 anos renova a diretoria. Nesse período de 2009 até agora, são 8 anos de entidade, nós já tivemos 4 presidentes na entidade, né? O primeiro foi eu na fundação, depois veio o Carlinhos da Prainha, ficou como presidente, a associação lá da SUMP, a Sociedade União dos Moradores da Prainha. Aí o Barba, lá da Vila Zilda, né, da Sorevis, que é a Sociedade Representativa dos Moradores da Vila Zilda. O Melancia, que era do Jardim Progresso, ele ficou um período em que eu tive que me afastar. Ele ficou também como presidente e eu retornei como presidente. E agora nós vamos para o Congresso eleger uma nova diretoria, uma cara nova para a entidade e um projeto político novo para a entidade. Já visto que também tem um novo governo, né, que é diferente do governo anterior, ao qual nós combatemos duramente com os problemas de zeladoria, de saúde, de educação, transporte. Enfim, teve muita luta nesses 8 anos da CEMAG. Um jeito de fortalecer, a CEMAG então poderia se traduzir como um jeito de fortalecer as associações de bairro, né? Sim, é a ideia de fortalecer as associações e pegar as demandas que tem dos moradores. Os moradores do Guarujá, você sabe que historicamente a gente tem prefeituras que vão se revezando aí, nem sempre a gente tem um trato muito bom com os movimentos sociais. Às vezes tem algumas prefeituras que têm uma proximidade maior e outras não. E muitas tiveram uma aproximação, às vezes para querer utilizar, às vezes só manipular os movimentos sociais e esquece as demandas reais. Que na verdade, a iluminação adequada, a questão da água, que eles têm na sazonalidade turística, que sempre tem os bairros faltando água, a questão do asfalto, a questão do saneamento básico, a questão da saúde é muito importante, né, Valdir? A gente, nesse processo de congresso, é o processo congressual onde a gente sempre está fazendo reuniões, mas nos bairros a gente aprimora mais ainda o debate sobre a questão do que queremos para a entidade. E então a gente pergunta muito quais são as principais demandas do bairro. O pessoal sempre fala muito, a segurança, né, principalmente nos bairros de periferia, a questão da saúde, a vaga em creche, o movimento social muito representado por mulheres também, donas de casa, que participam das associações de bairro e elas trazem suas demandas. Então essas demandas todas, parece que os anos vão passando, nem falar anos, de certa forma as décadas vão passando e tem algumas questões que são as mesmas, né? Aquilo que se debate hoje ainda é aquilo que estava se debatendo há 10 anos atrás, há 15, 20 anos atrás, então é muito ruim isso acontecer. Então precisa ter esse fortalecimento das entidades para que a gente possa dar resposta às demandas.
Com isso na cabeça enquanto vocês dois falavam, assim, as demandas não diminuem, né? Praticamente só aumentam, né? Os problemas vão cada vez se multiplicando mais. O que está errado nas instituições? Talvez seja fortalecer mais essas entidades de bairro, fortalecer mais os movimentos populares, esquecer um pouco esquecer não, mas não dar tanta importância para os poderes constituídos em si, porque cada eleição a população, a população elege vereadores que são representantes de bairros, assim. Aquele vereador fica lá 4 anos, faz um mandato, depois ele geralmente acaba não retornando, por conta da expectativa do morador, né? E o morador deve colocar também muita expectativa nas associações de moradores, né? Então, Valdir, nós temos um problema sério. Quando o morador bate na porta da associação para reclamar que a rua dele tem um buraco, ou que choveu e inundou a rua... E bate na porta? Bate. O morador vem lá falar com a gente. Aí o que acontece? A gente vai encaminhar isso para o poder público, que é a tarefa nossa de representar os moradores. Se o poder público também não faz nada, aí o morador muitas vezes não entende que nós não somos poder executivo, nós não temos orçamento, não temos equipamento para resolver o problema dele. A gente tem o poder de representá-lo junto à autoridade. Se a autoridade não resolve, aí o morador às vezes acha que o problema é a gente. Daí, no governo passado, por exemplo, a gente combater tanto o governo Antonieta, a gente fazer tantas manifestações de rua, com cartolina, parar a rua, fechar a estrada, para mostrar para o morador, inclusive, que o problema não é nosso, o problema foi do governo. A Antonieta, por exemplo, saiu do governo com 90% de rejeição. Eu diria que pelo menos 40% foi as associações de moradores, os movimentos populares que jogaram nas costas dela, porque a gente falou, não é culpa nossa, se a cidade está abandonada, se a rua está cheia de buraco, não é a gente. E a gente não pode ficar calado. Quem fica calado normalmente é quem recebe o cala-boca. É quem é absolvido pelo governo para ter um cargo comissionado, é quem é absolvido por um vereador que vota junto com o governo. E isso rola muito em associações também. Porque o líder comunitário da associação de bairro, ele tem uma presença política muito grande. E interessa para o político. Né? Ele participa de conselhos municipais, muitas vezes apenas para votar com o governo. Ele deveria estar lá para votar contra o governo. Né? Por exemplo, quando teve o fechamento do PS de Vicente Carvalho, o Conselho de Saúde estava todo redondinho, fechado, para aprovar o fechamento do PS. Nós, inclusive, fomos expulsos de reunião lá do Conselho, porque o nosso posicionamento era contra. Então, muita gente do movimento popular, do movimento social, queria votar com o governo, para fazer onda, fazer média com o governo, para defender os interesses do governo. E nós, das associações de bairro, que não recebemos cala-boca, que não compactuamos com isso, a gente foi para a rua, fazer movimento contrário, levar a população para a rua, protestar, brigar, pressionar os vereadores para que não fechasse, e não fechou. E diga-se de passagem, foi as associações de bairro que impediram o fechamento do PS Central. Se não tivesse nenhum movimento naquele momento, se a SEMAG não estivesse presente, hoje a gente teria o posto fechado. Mas nesse caso aí você está explicando, é muito oportunista, né, também, que usa aquele trabalhinho no bairro ali como um trampolim para uma carreira política, essas coisas. Né? Infelizmente, Valdir, e é por isso que a gente, inclusive, nesse congresso agora, nós estamos fortalecendo e dando muita foco na questão da Câmara Popular, que é um instrumento que a SEMAG tem de participação direta do morador. Então, se o morador não se sente representado pela associação do bairro dele, ou se o bairro dele não tem associação, ele pode, juntando um mínimo de 5 pessoas e participar do congresso, com direito a votar e ser votado. Ele vai poder concorrer para a diretoria da entidade e vai poder apresentar as propostas das demandas do bairro dele. Isso é o mínimo, ele pode chegar no máximo a 15 moradores. Né? E a associação de moradores tem o mesmo peso. A associação pode se inscrever para participar com 5, que é o mínimo, e o máximo 15 também. Aí nós temos alguns debates já, mas não fica... o cara é legalizado e ele tem o mesmo peso de quem não é legalizado. Para a SEMAG não faz diferença registro cartorial. Você quer juntar a cidade, a SEMAG quer juntar a cidade. Nós precisamos resolver os problemas da cidade, nós precisamos resolver as demandas do bairro, nós precisamos de gente que esteja disposto a lutar, e não gente que esteja disposto a ser o representante para poder se beneficiar de alguma forma junto ao poder público, seja na Câmara ou na Prefeitura, que é o que nós temos assistido durante anos. Né? E os governos gostam disso, pelo menos os últimos que passaram, adoram bajular o presidente daquele bairro lá. Eu tenho um presidente que já está aí há 20 anos. Né? O cara está 20 anos lá como presidente do bairro. E a população não o reconhece, mas também não se organiza.
para tirá-lo. Mas os políticos, vai lá e não. O cara diz, olha, eu represento o bairro inteiro aqui, o político nem quer saber se ele representa ou não. Transmite uma imagem que nem tem. O político nem quer saber, vai lá dar uma grana para ele em época de eleição, e aí ele contrata algumas pessoas e tal. Então isso nós queremos acabar, nós queremos uma participação direta. O morador que estiver em casa hoje nos assistindo e quiser participar do nosso congresso, ele tem que preencher uma ata que é fornecida, o endereço é Avenida Guarujá 397, lá aqui na sede do Paicará, tem a ata lá, ele vai lá, preenche a ata e ele participa do congresso. E mesmo que ele não consiga participar do congresso como delegado, que tem que se inscrever até o dia 5, quarta-feira agora, mesmo que ele não consiga, ele pode ir lá na Câmara de Vereadores no dia 7, às 18 horas, que é a abertura do nosso congresso, e participar com a gente no dia seguinte. Não tem problema nenhum a participação dele, ele vir conhecer. E a gente ajuda também a organizar. De repente, se ele quiser montar uma associação no bairro dele, a gente vai dar toda a orientação, toda a estrutura para que saia a documentação e que ele organize a entidade dele legalmente. Nós podemos fazer isso sem maiores problemas. Jonathan, quer acrescentar alguma coisa? Então, a importância desse congresso, eu acho que é um congresso que ele vai delimitar uma série de questões da história da SEMAG. Como o Márcio falou, a entidade tem 8 anos, nós enfrentamos aí 8 anos de governo Antonieta, onde nós fomos empurrados para a oposição. Nunca do feitio da natureza do movimento social, como é o da Associação de Bairro, que é reivindicatório, ele ser oposição. Por quê? Porque é quase impossível você achar que você vai ser, sendo oposição, você vai ter todas as suas demandas ali colocadas, resolvidas, vamos dizer assim. Então o que acontece? A gente, desde o primeiro momento do governo Antonieta, se tentou o diálogo com o governo Antonieta, sempre se tentou o diálogo. Mas o governo foi empurrando os movimentos para a oposição. E chegou a um ponto que quando ela, além dela não fazer mais interlocução com a gente, ela depois designou algumas pessoas que eram os rinocerontes numa sala de cristais, né? Então só faziam estardalhaço, quebravam tudo e tal, e tinha um trato com o movimento social muito brusco, autoritário, ou seja, tinha que ser a coisa resolvida de cima para baixo, sem diálogo nenhum. E aí não deu certo. Agora tem um novo governo, então hoje os movimentos sociais, todos estão, inclusive a SEMAG fez uma discussão no final do ano passado e colocou o seguinte, olha, a gente precisa dar um período aí, esse período de 90, 100 dias, para o novo governo. Após isso, não por acaso, também é o Congresso da SEMAG, é uma questão estatutária o Congresso da SEMAG de ser nessa data, mas calhou combinou de estar junto nos volta de 100 dias do governo, do atual governo do Suma. Então a gente vai também tirar uma posição dentro do Congresso, o que nós esperamos do governo? Obviamente que a gente já não está se colocando como oposição, ao contrário, a gente quer fazer aquilo que a gente não conseguiu fazer no governo da Antonieta. Não é nem se colocar em oposição, nem situação. É se colocar que a gente quer um calendário com o governo estabelecido aí uma vez a cada mês ou 2 meses, onde a gente toma um café da manhã aí com o prefeito, onde todas as associações de bairro, representadas junto à SEMAG, possam estar conversando com o prefeito para poder ter esse diálogo e levar as demandas. E a gente não quer ser só proponente de mudança, a gente quer também estar atuando nas mudanças. As associações de bairro tem muita gente, muito trabalhador, que é ativo, que é proativo, que é inteligente, que tem capacidade de análise do seu bairro, sabe resolver problemas e quer resolver problemas. Tanto é que ele vai para a vida política através da associação. Então a gente quer que essa dinâmica política possa ser também espelhada e representada dentro do governo. Então é importante que todo telespectador que esteja aí acompanhando o programa compreenda. Esse congresso da SEMAG acontece na sexta e no sábado, né, nas dependências lá da Câmara Municipal, no centro de Guarujá, Quintino Bocaiúva com a Avenida Leomil. Sexta, dia 7, que horas? Às 18 horas é o ato de abertura, às 18 horas, final da tarde. E sábado o dia inteiro? No sábado a partir das 10 da manhã. Na verdade, a gente tem uma programação que é a discussão das propostas a partir das 10 horas. É aberta a plenária para debater os problemas. Depois dos debates, das discussões, nós vamos encerrar os debates, vai ter a votação daquilo que foi apresentado como proposta. E após aprovar todas as propostas, nós vamos eleger a diretoria. Então, nós acreditamos que os trabalhos devam ocorrer das 10 da manhã até no máximo 2 da tarde. Pode ser que se estenda de acordo com a participação da população. Se for muita gente, vai se estender naturalmente, porque vai ter mais gente para falar. Se for um número razoável, aí, talvez umas 100 pessoas, representando vários bairros, aí a gente acha que o Congresso consegue acabar lá pelas 14 horas. Então, das 10 às 14
é o que a gente acredita que vai rolar o Congresso lá na Câmara. Você que mora no bairro tal aí, bairro A, bairro B, bairro C, está feliz com a sua associação de moradores? Cobre a diretoria sobre a participação no Congresso da SEMAG, cobre os seus dirigentes dos seus bairros, não está satisfeito com a sua associação, tem um grupo que não está satisfeito, forma um grupo lá de 5, 6, né? No mínimo 5, máximo 15 para poder participar do Congresso. Forma um grupo aí de 5 vizinhos aí, vai lá, forma uma Câmara Popular, participa do Congresso, dá tempo para se inscrever aqui no Paicará, ou lá na própria sexta-feira, a partir das 18 horas, na Câmara Municipal. Qualquer bairro da cidade, para qualquer bairro da cidade está valendo essa premissa. Está satisfeito com o seu representante? Cobre ele sobre a sua participação, sobre o que ele vai levar de demanda ao Congresso, porque esse Congresso, logicamente, vai tirar uma série de reivindicações aí para ser encaminhada para alguém, para ser encaminhada para o poder público. Né? Inclusive, Valdir, eu queria lembrar do nosso histórico nesses 8 anos. Por exemplo, nós tiramos no Congresso uma demanda que era trazer um poupa-tempo para o Guarujá. Uma proposta nossa da SEMAG de que não dava para ficar indo só para Santos, a gente precisava de um poupa-tempo aqui no Guarujá. E nós levamos, e aí eu quero fazer o reconhecimento do ex-vereador Luciano China e o ex-vereador Sorriso, que era inclusive presidente da Associação de Bairro, lá da Maré Mansa. E o China tinha ligação com a Associação de Bairro da Cidade Atlântica, lá da Barreira do João Guarda. Então esses dois vereadores, que também representavam associações, junto com mais 15 associações de moradores, Vila Zilda, Norte do Paicará, Santa Clara, várias outras entidades, nós fomos até o então secretário de Gestão Pública da Visaia e estadual. Ele era deputado estadual, mas era o secretário estadual. E inclusive o ex-vice-prefeito de São Vicente, atual vereador Barreto. E nós, junto aos dois lá, nós solicitamos a vinda do poupa-tempo para o Guarujá. Depois o Barba, na época, que era da Vila Zilda, fez toda uma articulação com o dono do prédio, aqui a São Buchala, se não me engano. E foi todo um trabalho nosso de trazer o poupa-tempo. Hoje tem muita gente dizendo que o poupa-tempo que ele trouxe foi a prefeita, foi vereador X, vereador Y. Mas foi uma demanda que começou lá atrás. Uma proposta que surgiu no Congresso nosso, uma demanda nossa, e que nós lutamos, batalhamos e que foi colocada em prática. É claro, não fomos nós que fizemos o poupa-tempo, mas nós lutamos para que ele viesse para a cidade e que ele fosse instalado aqui em Vicente de Carvalho. Assim como lutamos para que vários aparelhos comunitários, no decorrer da história da cidade, fossem instalados em vários bairros. Se você pega a história do Paicará, todos os aparelhos comunitários que tem no Paicará, de certa forma, foram demandas tiradas pela Associação de Moradores do Paicará. Se nós temos 3 ou 4 escolas de ensino médio lá, com 2º grau, foi luta nossa. Se existe asfalto nos bairros, foi luta nossa. Se existe posto de saúde, pronto-socorro, delegacia, tudo isso foram demandas que ao longo desses 50 anos de existência da Associação do Paicará, nós lutamos. E com a SEMAG não foi diferente. Nós não só brigamos para não deixar fechar, nós também brigamos para abrir. Nós também temos algumas conquistas ao longo desses anos, né? E que muitas vezes não são reconhecidas. E nem nós queremos usar de demagogia para se fortalecer politicamente para uma possível candidatura. Não é isso. A gente acha que o nosso trabalho é um trabalho de representar os interesses dos moradores. Fizemos isso, a satisfação é pessoal e a gente vai entrar para a história. A gente sabe que naquele período fomos nós que fizemos, reconhecendo ou não, a gente tem isso nos anais dos nossos documentos. Vou deixar no ar, tanto para o Márcio quanto para o Jonathan, uma pergunta assim. Logicamente que ao longo aí desses 3 primeiros meses do ano, janeiro, fevereiro e março, esse comecinho de abril, o próprio Jonas falou que culmina, né? Uma coincidência, mas culmina aí com esse período de praticamente 100 dias de governo. Qual é a posição que hoje predomina junto aos movimentos de bairro, junto às associações de bairro, junto à própria diretoria da SEMAG, com relação ao novo governo? Só queria deixar isso para o segundo bloco, para a gente abrir o segundo bloco falando isso. Antes de entrar no intervalo, eu pedi para o Fábio colocar a capa, algumas páginas do Jornal do Guarujá, Jornal Assunto Cidade, seu Jornal do Guarujá, ou jornaldoguarujá.com.br. A edição dessa semana, com a notícia sobre a decisão do juiz eleitoral de Guarujá, Dr. Gustavo Alvarez, de cassar o mandato do vereador Marcos Pereira, do PSB, por conta de ter feito campanha em templo religioso, que é proibido pela legislação. Uma proposta para um atracadouro em Vicente Carvalho, que não é uma ideia nova, é uma ideia antiga, mas é uma ideia que ressurge aí uma possibilidade para diminuir os problemas atualmente crônicos na travessia. Algumas notícias aí esportivas, vamos passando, Fábio. Esse é o político, o coquetel político, sempre com a participação aí bem humorada do
do André Albino, nosso chargista, o Babu. Pode ir passando, Fábio. Aí a matéria que eu falei sobre as balsas do Vicente Carvalho. Tem também um texto sobre uma operação que vem ocorrendo no interior do estado contra empresas que fornecem sinal de TV clandestina. Vamos passando, Fábio. Mais um momento social aí da família Alfa, que foi a Feira dos Artesãos, e também a coluna do Maurício, que é a coluna Rock, Cerveja e outros assuntos importantes. Maurício que está aí dando uma dica sobre o álbum Prisma do Pink Floyd. Esse vale a pena ler sempre. Vamos passando, Fábio. Aí a família artesã, mas algumas fotos. O artigo do Dr. Sócrates Musquiz, o advogado mais antigo e mais atualizado de Guarujá. O Dr. Sócrates escreve aí sempre sobre temas variadíssimos e atuais. Pode passando, Fábio. Matéria sobre a pesquisa que o núcleo da UNAERP faz aí sobre a cesta básica, com um artigo da Marina Cavalcante sobre a Marina viu um arco-íris e escreveu 20 linhas, pronto. E o Aldo Boaventura, que escreve sobre empreendedorismo. Eu falo da Marina assim porque a Marina é super sensitiva. Ela vê uma coisa, ela já começa a escrever dele. Vamos passando para o noticiário esportivo, as meninas do futebol, que brilharam aí nesse sábado. Você vai ter mais notícias na próxima edição do jornal. O Lucas Melo, o Arthur Cavini, escrevendo sobre automóveis. Pode ir passando a última, Fábio. E as matérias sobre Páscoa, aí, sobre a oficina de Páscoa que o Ferryboat realiza, e também o trabalho do CRPI, fazendo uma Páscoa solidária. CRPI, essa entidade aí valorosa de Guarujá. O jornal todo tem aí, agradece todos os seus patrocinadores, e está toda sexta-feira à noite no ar, no site www.ojornaldeguarujá.com.br, bem como nas redes sociais, Facebook e também WhatsApp. A gente vai para o intervalo e já volta já com Márcio Jonas. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar, e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Muito bem, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, hoje entrevistando o Márcio Souza e o Jonatas Nunes. Ambos representam aqui a Confederação das Associações de Moradores de Guarujá. Todo o bairro de Guarujá tem aí sua associação, alguns não têm, então o Márcio e o Jonas estavam explicando aqui. Você está satisfeito com a atuação da sua associação de moradores? Está satisfeito? Procure o representante da entidade, porque sexta e sábado agora tem o congresso da CEMAG, que é essa confederação, na Câmara, sexta-feira a partir das 18 horas e sábado a partir das 10 horas. E esse congresso é aquela coisa da união faz a força. Vão estar todas as associações de moradores lá na Câmara, decidindo, debatendo lá os assuntos principais dos bairros e fortalecendo esse movimento de bairro que é fundamental para a resolução desse monte de problema que tem no Guarujá. O Márcio estava explicando que se você não, o Márcio já estava explicando, se você não estiver satisfeito ou no seu bairro não tem associação de moradores, forma lá um grupo de 5 ou 6 pessoas, 10 pessoas, até 15. Vai com esse grupo na sexta-feira às 18 horas lá na Câmara, você vai estar formando lá uma Câmara Popular do seu bairro.
Deixei no ar uma pergunta para os dois sobre a perspectiva que vocês, líderes de bairro, líderes comunitários, têm do atual governo no momento de hoje, após esses 3 meses de governo. Eu começo? À vontade. Então, a gente conheceu o Suma como vereador, né? O contato que eu tive com o atual prefeito foi na ocasião em que ele era vereador e um período que ele passou também como secretário de governo da gestão do governo municipal do Farid Madi. E depois eu tive muito contato com ele na eleição quando ele foi candidato a vice. Então, o trato com o Suma, ele que é médico, foi médico ali do bairro, aqui do Paicará, atuava ali, o trato com ele sempre foi muito bom. Mas desde a eleição, até agora eu não consegui falar com ele, né? A gente já mandou pela Associação de Moradores do Paicará 2 ofícios, coisa oficial, tentando marcar audiência com ele, e a gente ainda não conseguiu a resposta. Isso já soa como um problema, nós já estamos há 3 meses de governo e a gente não conseguiu falar com o prefeito. E nós também não queremos falar com interlocutores. A experiência de você falar com subalternos não foi muito boa durante os 8 anos de governo Antonietto. O ideal era sentar com ele. Se ele não quiser tratar individualmente com a gente, ele vai ter oportunidade agora, depois desse congresso nosso, de reunir o conjunto da diretoria que vai representar todos os bairros, e aí vai poder ouvir as nossas demandas. Talvez, de repente, ele deve estar sendo assessorado para esperar isso. Se for isso, ótimo, não tem problema. O importante é que ele dialogue com as associações de bairro. Agora, o que a gente vê de mudança do governo passado para esse é muito pouco. A gente vê o Hassen aí, que é o secretário que cuida da zeladoria, a gente percebe que eles estão correndo. Eles vão aqui, vão ali, vão aqui, vão ali. Mas a sensação nossa, olhando para a cidade, é que ela continua abandonada. É que eles estão tampando o buraco aqui, mas nasce outro buraco ali. Nós tivemos agora as chuvas que ocorreram aqui na cidade, e você tinha praticamente todos os bairros inundados. E isso é por conta da ausência de zeladoria e falta de infraestrutura nos nossos bairros. E o uniforme amarelo sempre é o mesmo. Continua a mesma empresa e tal. O que a gente percebe é que você não vai conseguir mudar a realidade, principalmente da zeladoria, se você não mudar o tipo de projeto de limpeza urbana que você tem na cidade. Tem que mudar, tem que ter a participação das comunidades, tem que ter a participação das associações de moradores, tem que ter o trabalho de catadores lá para reciclar o material, tem que ter uma educação ambiental com o povo. O povo precisa ser educado a não descartar o lixo da forma que está sendo descartado, o entulho da forma que está sendo descartado. Agora, não adianta simplesmente não fazer essa discussão com o povo, não combinar, não se acertar com a população para fazer o descarte da melhor forma possível, para a gente diminuir essa aparência horrível, principalmente Vicente Carvalho tem, do ponto de vista da zeladoria. Isso, se não fizer esse contato, essa articulação, se ficar o poder público de um lado, isolado, pagando milhões para a Terracom fazer um serviço de péssima qualidade, e o povo do outro lado, sabendo que esse dinheiro é pago, só descartando de maneira inadequada tudo no meio da rua, a cidade continua esse lixo e fica esse debate. A culpa é do governo, não, a culpa é do povo, o povo é que suja, o governo é que não limpa. E essa mobilização também, Márcio, não pode ser pela telinha de um celular, né? Não adianta ficar no Facebook, vem um fala uma coisa, o outro fala outra coisa, e a cidade continua abandonada. O ideal... Até porque quando alguém retruca, corre o risco de ser ofendido. Exatamente. O ideal é o poder público é quem tem que cumprir esse papel de articular os interesses para melhorar a situação da cidade. E nós já nos colocamos à disposição para dialogar. Nós já estamos dando esse prazo, esse período para o governo sentar, ver quem é quem e conversar com a gente. Agora, aquilo que o Jonathan falou, nós fomos empurrados para a oposição ao governo Antonietto. Se chega uma situação de que eu não consigo dialogar com o governo e a população começa a achar que eu é que estou represando as demandas, que eu é que estou ali passando um pano para o governo, dizendo, não, calma que eles vão resolver, e eles não resolvem, a população começa a achar que eu estou sendo comprado, que eu estou recebendo um cala-boca. Então só vai me sobrar, daqui a alguns dias, fazer o protesto, deixar claro, eu sou contra esse governo porque ele não resolve o buraco da minha rua, não corta a árvore, não tem iluminação adequada, não recolhe o lixo, não ajuda na saúde. Aí a gente vai ser obrigado a se colocar do lado contrário o tempo inteiro, integral. E é isso que vai acabar acontecendo se ele não dialogar com os movimentos sociais. E Valdir, os movimentos sociais em geral, inclusive a SEMAG, ela não é apartidária. Só para esclarecer, a partidária é quando não existe nenhum tipo de partido, não existe nenhuma discussão partidária. Ao contrário, ela é supra-partidária. Todo e qualquer partido político, todo e qualquer indivíduo que esteja afiliado a partido político pode participar da entidade. Então hoje tem gente
que é do mesmo partido do prefeito, está lá e participa de entidade. Ok, não tem problema nenhum. Tem gente do PSOL, do PPL, do PSDB até, tem PSB, tem PCdoB, tem todos os partidos, todas as cores partidárias. A entidade não é de partido A, B ou C, é de todas as entidades, inclusive de quem não tem partido nenhum. Inclusive de quem não concorda com a existência de partido, pode ser até anarquista, não tem problema. O importante é a pessoa trazer a demanda do seu bairro. Então o que acontece? A gente, até por uma questão diplomática, demos esses 100 dias e agora a gente quer exigir um trato republicano. Ou seja, a gente, independente a discussão não é se seremos base do governo, que é o que muita gente fala, mas vocês vão fechar com o governo? Não, nunca passou pela nossa cabeça essa discussão. Não existe essa discussão. A gente nem é base do governo, nem é oposição por osmose, nem é oposição natural. Porque é movimento social, vocês vão ter que bater o tempo todo o programa. Não é isso. Acontece que tudo que a gente vai fazer será baseado no tipo de relação que a gente vai ter com o governo. Então a gente quer esse diálogo. Para a gente é muito importante, uma das questões que foram tiradas no Congresso, nessas reuniões prévias para o Congresso, que deve-se a mudar o paradigma. 8 anos de não relação com a Prefeitura, com o Poder Executivo, 8 anos de distrato com o Poder Executivo, tem que acabar. Agora a gente quer uma nova relação. Essa nova relação em primeiro lugar, o diálogo. Então a gente vai exigir o extrato republicano e vai exigir que a gente tenha esse canal de diálogo. Esse canal de diálogo não pode ser também uma reunião, porque existe uma forma de fazer uma tratativa assim, não, vamos marcar uma reunião, aí faz uma reunião, todo mundo fica feliz, pausa para foto e nunca mais. Cafezinho, e nunca mais. E a gente não interessa essa questão também, a gente não vai ficar iludido com uma reunião com o Executivo. O que a gente quer é um calendário onde a gente pode, todas essas questões que você falou, ela faz parte da vida tanto do Executivo da cidade, quanto da Confederação. Saúde, educação, meio ambiente, cultura, todas essas questões permeiam a nossa vida no cotidiano. Então, infraestrutura da cidade, e o que a gente quer é esse trato, esse diálogo, esse canal aberto, permanente, frisar de novo, permanente. Se tiver só uma reunião e nunca mais, aí é jogar a gente para a oposição. Eu só queria completar que você até falou no primeiro bloco do vereador que é eleito e a população do bairro alimenta a expectativa que o vereador vai resolver as demandas. Na verdade, o vereador, a liderança do bairro que se elege vereador, ela vai para o poder legislativo, ela vai legislar. Não é para executar nada. Não é para executar nada, ela vai lá para fiscalizar o poder executivo, ela vai lá para criar leis, ela vai lá para fazer um trabalho diferenciado da associação de moradores, por exemplo. Tem força o vereador? Sim, ele tem um voto, ele tem mandato, ele tem estrutura, ele tem uma série de coisas para cobrar. Não só para fiscalizar, mas para indicar, inclusive, aonde que tem que ser aplicados os recursos dentro do orçamento da prefeitura. Cai no mesmo modelo, desculpa de interromper, se atrelar ao governo. Se ficar na oposição... Se atrelar ao governo... Então, mas o que acontece? O vereador está lá, o trabalho do vereador é diferente do nosso. E assim, a minha preocupação é que esse governo tenha o mesmo trato do governo passado, que só olhava para a Câmara. Não, meu negócio é a Câmara, a associação não quero saber deles não. E achando que a gente, para fazer qualquer coisa, tinha que estar vinculado ao vereador. Não, muitos de nós não só não estão vinculados ao vereador, como alguns têm pretensões de ser vereador. E curiosamente, então, só para até uma curiosidade que você está colocando, que o Valdir também colocou, porque muitos vereadores que tinham uma ligação forte com o bairro, não se reelegeram justamente porque viraram as costas para os seus bairros. E outras lideranças surgiam. Exatamente. E saíram de bairro e foram votados por quê? Porque na esperança deles passarem a ter esse trato. Se você pegar os mais votados dessa eleição, os renovados, né, os que vieram novos para a Câmara, muitos são de bairros como Perequê, Santa Cruz do Navegante, Vila Edna, são pessoas, o próprio Paicará, são pessoas que vinham fazendo algum trabalho social no bairro, tinham a legitimidade junto aos moradores, e aqueles que tinham mandato e que o compromisso dele era apenas em votar com o governo, por conta de troca de cargos ou qualquer outra coisa, esses perderam o mandato, porque o povo percebeu, esse cara não está lá representando os interesses do bairro, está representando o interesse dele. E aí dançaram. O fim das regionais, das administrações regionais, foi muito cruel com a cidade, com a manutenção da zeladoria da cidade. Né? Com certeza. Isso é uma unanimidade entre administrações de bairro. Sim, as regionais eram um espaço que você
mais próximo da população para reclamar de um buraco. Também depende muito, viu, Valdir, do cara que está à frente da regional. Se você pegar uma pessoa que trabalha, que já é do bairro, eu sou bairrista, não adianta o cara falar... Tem que pegar alguém do próprio bairro, alguém da própria comunidade. Alguém que conhece a realidade. Conhece a realidade, que tem disposição de resolver. E também o governo tem que dar suporte. Precisa ter o carrinho de mão, a pá, a enxada, o cimento, a areia, para o cara poder fazer essa manutenção diária. Essa é uma promessa de campanha que não está nem no papel ainda. Porque hoje o que acontece é que a gente está muito na mão de uma empresa privada. Exatamente. Se essa empresa privada hoje, por qualquer motivo que seja, resolver ficar 40 dias, por exemplo, em greve, a cidade acabou. Ela afunda literalmente em todos os sentidos, zeladoria, tudo, né? E isso é perigoso para a cidade. A gente tem alertado muito tempo. Que é o modelo da gestão anterior. Que é o modelo da gestão anterior. Uma outra preocupação é, por exemplo, a saúde. O prefeito disse que mudaria, o prefeito eleito disse que moraria no plano da rodoviária. Instalaria uma extensão. Uma extensão do gabinete dele no plano da rodoviária. Bom, eu já fui algumas vezes no plano da rodoviária e não encontrei com ele por lá. Mas eu continuo a encontrar o PAN lotado de gente, a gente continua tendo que levar a criança a 7 km de distância de Vicente de Carvalho até o PAN da rodoviária para ter o atendimento pediátrico. Né? Então tem muita coisa que foi prometido que até agora não mudou, né, na área da saúde. Deu uma melhorada? A gente até acha que sensivelmente deu uma melhoradinha, mas precisa fazer muito mais, precisa estruturar realmente a saúde e o melhor de tudo, precisa ter a participação da gente, da comunidade, do usuário. Se a saúde é para o usuário, quem é melhor do que o usuário para dizer o que precisa ser feito? Nós temos falado muito, já há muitos anos, a SEMAG tem dito o seguinte, que os problemas principais da cidade de Guarujá são estruturais. Não são apenas conjunturais, ou seja, não é só uma coisa de momento, não é uma conjuntura que está que naturalmente vai se desvencilhar e vai acabar, não. É estrutural, o problema da estrutura da cidade, ela está com uma política equivocada. Isso é um tema que a gente vai discutir também. Isso há muito tempo. Isso, há muitas décadas. Então a gente vai discutir isso também no Congresso SEMAG. Então quem gosta de política, quem gosta de economia, quem gosta de filosofar, de discutir sociologia, quem gosta de discutir transporte, quem gosta de discutir natureza, meio ambiente, educação, está 100% convidado para participar, vir para o Congresso, conhecer a gente, conhecer os moradores, conhecer os moradores da associação dos seus bairros e atuar. É um convite para a gente, pode falar aqui, levantar a bunda da cadeira e deixar de ficar só na rede social, reclamando de tudo, ou senão no boteco, reclamando que tudo está errado e tal, mas tem que fazer alguma coisa, tem que agir. E a SEMAG está ali convidando para agir, uma proposta, uma ferramenta para ação e para mudança. É isso aí, dá um reforço no Congresso também, Márcio. Nosso tempo já está esgotando, né? Que vocês não param de falar. Eu queria reiterar o convite para os moradores, principalmente nós aqui de Vicente de Carvalho. Eu já estou há algum tempo na Associação do Paicará e eu entrei lá a convite do seu Alaelso, que era o presidente. Então eu passava na porta da sede e eu falava, esse prédio aí não serve para nada, tá velho, acabado, tal. Ele continua do mesmo jeito, mas não por culpa da associação. E eu só fui descobrir isso quando eu caí para dentro, quando eu entrei, quando o seu Alaelso me convidou, que eu fui lá criticar. Seu Alaelso, esse prédio aí, isso aqui, como é que é, se a associação não faz nada? Então ele falou, pô, rapaz, nós precisamos de um cara jovem que nem você. E aí eu entrei e aí vim conhecer a dura realidade de você querer defender os interesses de uma entidade que não tem recurso. Né? Você tem que fazer dinheiro para pagar água, pagar luz, fazer as coisas. Então, a entidade sobrevive de recursos próprios, mas o principal dela não é manter um prédio aberto ou uma estrutura. O principal é reivindicar as lutas, as bandeiras, as necessidades do bairro. Então você que aqui do Itapema, procura a associação do seu bairro. Nem que seja para criticar, de repente o presidente vai falar, bem-vindo sua crítica, vem cá participar. Não, mas essa aqui tá suja, o cara já te dá uma vassoura. Vem cá, me ajuda a limpar. E aí você já começa a fazer parte da entidade. O que a gente vê é que muita gente só quer entrar na entidade para fins eleitorais. Véspera de eleição, todo mundo quer montar uma associação. Véspera de eleição, todo mundo quer ser presidente. Porque presidente parece que vale mais para o político, né? O cabo eleitoral que não é presidente de nada, custa X. O cabo eleitoral que é presidente de alguma coisa, custa Y. Política do saco de cimento. Né? É por aí. Então, eu queria reforçar você, morador, até porque nós temos muita liderança que precisa ser reciclada, precisa ser reinventada, precisa mudar a cabeça, precisa arejar. E aí isso só vai acontecer se nós tivermos renovação, se vier gente nova. Nós estamos precisando disso, de gente nova para participar. E não é nova só na idade, não, precisa de gente nova nas ideias. Exato. Porque gente com ideias velhas para substituir quem também tem ideias retrógradas, não vai resolver o nosso problema. Jonathan, sexta às 18 horas,
Sábado a partir das 10. Sábado a partir das 10, estamos convidados aí para participar e mudar a cidade. Obrigado pela presença, José. Obrigado. Obrigado você também, Márcio. Falou. Obrigado você pela audiência. Já sabe, né? Sexta-feira, 18 horas, na Câmara Municipal de Guarujá, começa o Congresso da CEMAG, que é a Confederação das Associações de Moradores de Guarujá. Se você está satisfeito com a sua entidade, tem a entidade no seu bairro, tem uma associação de moradores, procure durante a semana para saber qual é a demanda, qual é a temática que a associação vai defender no Congresso. Se você não está satisfeito ou se no seu bairro não tem entidade, forma um grupo lá de 5 a 15 pessoas vai ser criado lá, conforme prevê o Estatuto, uma Câmara Popular. Você vai lá com toda a autonomia para debater os assuntos do seu bairro. Sexta a partir das 18 horas e sábado a partir das 10 na Câmara Municipal de Guarujá. Obrigado pela audiência, a gente volta amanhã com um novo assunto de cidade. Até logo a todos.